Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês, primeiro, esse dia é maravilhoso, né? Morar no mato tem suas vantagens. Gente, tô aqui tomando um cafezinho e hoje eu quero falar para vocês sobre um projeto que a gente desenvolveu pro nosso filho Pedro. Quem acompanha a gente aqui sabe que ele tem uma doença neuromuscular e a gente faz várias terapias com ele, né? E tudo que a gente conseguir fazer de adaptação, de ferramenta para conseguir fazer com que ele de fato ande, é um desafio pra gente e a gente tenta fazer. E uma das coisas que a gente precisava era de um andador. Mas ou a gente não achava do tamanho ideal para ele, ou tinha que fazer alguma adaptação, ou era muito caro. E aí eu resolvi fazer. A gente desenvolveu um projeto extremamente simples, mas que fosse do tamanho dele, e com menos de R$30 eu consegui desenvolver esse projeto. E agora eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre esse projeto, como que ele foi desenvolvido, quero mostrar para vocês o andador e o Pedro andando com ele. Confesso que no começo eu fiquei um pouco receoso de muitas vezes ser muito liso, escorregar, ter algum acidente, mas por fim, observando a evolução dele, a gente percebe o tanto que isso fez a diferença para a vida dele. Então o Pedro, basicamente ele tem um atraso global de desenvolvimento, ele está com 3 anos e meio, ele não caminha e ele engatinha. Inclusive ontem ele conseguiu ficar, a primeira vez, quase 5 segundos em pé, sozinho, sem apoio. Isso para nós foi uma grande vitória. Então eu quero convidar vocês a acompanhar. E antes disso, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, que o nosso objetivo com esse canal é levar para mais pessoas, principalmente que tem algum filho com alguma necessidade especial, que consiga entender e enxergar muitas vezes com um olhar de esperança. Muitas vezes um problema ele vem disfarçado de uma grande oportunidade. Então a gente precisa transformar e saber canalizar essa nossa energia para buscar o melhor. E a gente consegue sim ter uma vida excepcional, extraordinária. E o nosso objetivo é transbordar um pouco daquilo que a gente vive, para que as pessoas possam ter mais esperança. Esperança em Deus, esperança na saúde, na transformação, na restauração. E o seu compartilhamento vai fazer com que o algoritmo do YouTube entenda que o conteúdo ele é relevante. E ele vai nos ajudar a entregar para mais pessoas. Então é fundamental essa ajuda de vocês. Então não custa nada, deixa o like, se inscreve e nos ajude a ajudar mais pessoas. Pessoal, o andador está aqui. A estrutura dele é extremamente simples, mas eu quero comentar um pouquinho antes com vocês do porquê que isso aqui foi tão importante para o desenvolvimento do Pedro. Basicamente, o nosso filho Pedro ele foi diagnosticado com uma doença chamada POMP. A doença de POMP, ela tem um tratamento com base na medicina tradicional, baseada em uma reposição de enzimas, né? Um medicamento que o Pedro, inclusive, ele tomou durante 1 ano, porém a gente percebeu que a evolução dele não foi como a gente gostaria. Então ele não estava tendo realmente um desenvolvimento adequado. Então nós procuramos, né, uma alternativa e encontramos um médico em São Paulo que ele é especialista em reabilitação, né, já conseguiu grandes feitos na medicina, o Dr. Benny Schmidt, e ele nos passou um tratamento alternativo baseado em estímulo físico. E isso trouxe para a gente um alerta muito importante de que nossa musculatura ela precisa ser estimulada, senão ela atrofia. E a de um paciente que tem uma patologia neuromuscular, ele é ainda mais importante, porque ele precisa trabalhar essa musculatura para que ela não atrofie. E se ele ficar inerte, parado, ele sempre vai ter um atraso cada vez maior. Então ele precisa constantemente ser estimulado. Durante o primeiro ano de tratamento que a gente fez com o Pedro, baseado em fisioterapias, ele ainda era muito hipotônico, ele tinha uma sustentação quase que zero, né, do pescoço, todo o corpo dele era extremamente mole. E aí a gente teve que fazer de forma intensa tratamentos com ele. E a gente contou com a ajuda de vários profissionais, né, vários fisioterapeutas que são anjos na nossa vida e nos ajudaram demais nesse processo.
E chegando agora numa fase que o Pedro tá, ele já consegue de forma limitada ainda, mas fica em pé com apoio, consegue já ter um pouco mais de autonomia no desenvolvimento dele. E aí a gente passou agora a implementar rotinas na nossa vida, na nossa casa, para que ele pudesse ser estimulado com mais frequência. Então toda atividade dele tem que ter algum estímulo, ele não pode parar. E aí veio a ideia da gente construir um andador para ele, né? Além do cavalo, que vocês já viram num vídeo anterior aqui falando sobre a ecoterapia, né? A ecoterapia também a gente faz com ele em casa, porém muitas pessoas até questionaram o nosso último vídeo falando que andar de cavalo só não é ecoterapia, mas o Pedro ele faz sim com o auxílio de uma profissional, uma fisioterapeuta que acompanha ele na ecoterapia, porém a gente não tem condições de fazer isso todos os dias. Então ele faz uma vez por semana a ecoterapia acompanhada do profissional e nas demais oportunidades a gente só anda com o cavalo. E só o fato dele ter o contato com o cavalo, estar em cima do animal, faz uma diferença significativa no desenvolvimento dele. Assim como esse andador simples de menos de R$30 que a gente fez em casa usando cano de PVC. E é isso que eu quero mostrar agora para vocês. O quanto foi simples construir isso daqui, e eu confesso para vocês que o fato dele ser de plástico, eu fiquei um pouco com medo, né? O nosso piso ele é laminado e ele escorrega, e eu fiquei com medo do Pedro cair com ele, mas foi até melhor o fato dele ser mais instável, porque trouxe ainda mais firmeza para o Pedro e está dando cada vez mais confiança para ele querer andar. Então realmente foi um divisor de águas no desenvolvimento dele, o fato dele estar usando esse andador. E de forma bem simples, nós tiramos as medidas, né, do Pedro, para que ele pudesse ficar com as mãos quase que em 45 graus, para segurar o andador, não se apoiando totalmente para não depositar o peso e não ficando muito alto também para não cansar, mas ficando numa altura como se ele estivesse empurrando um carrinho de mercado. Para que isso aqui não servisse apenas para um equilíbrio dele, sem que fosse uma muleta para ele se apoiar, e sim só um equilíbrio, um estabilizador para ele, né? Então a gente se baseou nisso e com alguns canos, eu vou mostrar isso agora no detalhe para vocês. Ó pessoal, a gente usou aqui 1, 2, 3, 4, 5... Isso, do lado de lá mais 5, 10 T's. A gente usou o cano aqui de 25. Eu ia inicialmente fazer com o de 20, mas eu fiquei com medo dele ser muito frágil. A gente acabou optando pelo de 20. Como são canos, eles não são muito extensos, né? Ele é curtinho o espaço entre eles. Ele fica bem firme mesmo. Eu já me apoiei nele, já fiquei pendurado nele. Ele aguenta meu peso, 80 quilos. E ficou bem resistente mesmo. Utilizamos aqui curvas para não fazer o joelho, ele daria uma curva muito brusca, então eu queria um ângulo para poder fazer essa inclinação aqui de base, né? Uma, duas, aí do lado de lá mais 2, 4 curvas, tá? De 45 graus. E essas capinhas aqui. Ó, só para fechar os canos. Olha que simples que foi. Realmente é um projeto bem básico. E aí aqui na parte de baixo, onde eu fixei a rodinha, olha só. A gente fixou ela com essa capinha de cano e fiz um furo. E na parte de dentro, deixa eu desmontar ela aqui para você ver. Olha só, gente. Aqui tá a capinha do cano. E na parte de dentro a gente prendeu a rodinha, ela é de um parafuso só, a gente prendeu ela com um parafuso, né, com uma porquinha, e ele ficou bem fixo, bem firme nessa capinha de cano. E a gente fez ela, no início eu não colei os canos, né, eu não soldei eles para que a gente pudesse fazer testes e qualquer coisa fazer alguma adaptação sem precisar cortar. E aí por isso que eu ainda não fiz a colagem. Até para mostrar para vocês, né, como que funciona. E aí tem a rodinha na parte da frente e a de trás ela fica em contato direto com o solo.
Porém, o meu medo era justamente que ele escorregasse demais. Só que o Pedro, ele consegue fazer o freio, né? Com o próprio equilíbrio, colocando o peso um pouco para trás, um pouco para frente, ele consegue frear. E isso faz com que ele vá desenvolvendo cada vez mais a marcha dele, a musculatura dele. Então, basicamente, com algumas peças de cano que a gente comprou, né, junto com as conexões, custou menos de R$30 para a gente fazer esse projetinho. E foi um divisor de águas. Vou mostrar para vocês agora um videozinho do Pedro andando com ele, para vocês verem o quanto isso aqui ajuda ele no caminhar. Quer pegar o rato? Eu pego pra você. Mouse. O mouse? Rato é mouse? Em inglês? E lá vai o Pedro. Gente, isso aí ele não fazia, tá? Foi um avanço gigante colocar isso aí no dia a dia dele para que ele pudesse andar pela casa e fazer a bagunça dele com os brinquedos. Pedro, ele vai até onde ele quer. Desceu, aí ele vem na sala, vem brincar, traz os animaizinhos. Oi, Pedro. Ah, show, Pocoyo. Isso aí, pessoal. Obrigado por assistir. Fala assim, dá um like e se inscreva. Gente, na quarta-feira, a gente vai subir vídeo aqui nesse canal no domingo e na quarta-feira, tá? Então, o próximo vídeo na quarta-feira a gente vai falar um pouco sobre como é a lida com os cavalos, como que é esse tratamento, como que foi esse primeiro contato da gente com o animal e o tanto que isso também é importante para o desenvolvimento do nosso guerreiro, tá? Então, acompanha a gente por aí e até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, pessoal. Dá tchau. Não quer dar tchau? Você quer continuar conversando com o pessoal? Ah, tá. Então só manda um beijo.